A gente está ao vivo para uma entrevista aqui com uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil. Uma nutricionista mais segura, uma nutricionista que está sendo melhor remunerada e reconhecida como doutora de crianças, né? Isso pra gente que significa o florescer. É a gente poder plantar muitas sementinhas de alimentação saudável nas crianças a partir do nosso sucesso com a carreira, né? Do nosso ganho de segurança, de a gente poder ir aumentando o preço da nossa consulta, ir ganhando melhor, a gente poder também ser reconhecida pelas mães das crianças que a gente atende, né? E na live de hoje, eu vou receber, eu tô vendo que ela já tá até aí, a Mari. A Mari, gente, é uma aluna que tem uma história muito legal, até porque ela tá constantemente em desenvolvimento, né? Ela, cada vez que eu converso com ela, eu tenho notícias dela, eu vejo mais um florescer. Então, eu espero que vocês peguem aqui vários insights da nossa conversa. E vou aproveitar para lembrar que o workshop Descomplicando Atendimento Infantil já está no ar. Aula 1 e aula 2 já estão disponíveis com materiais para vocês baixarem. Não deixem para ver na última hora, tá, gente? Porque essas aulas vão sair do ar. Elas ficam no ar só até esse domingo, dia 16, tá certo? Então aproveitem para ver com calma, fazer as anotações, rever, tirar dúvida, para vocês saírem de lá já com esse conteúdo para aplicar em atendimento. Mari, vou te pôr aqui pra dentro, tá, minha flor? 20. Aí. Oi, Tudo bem, florzinha? tudo bom? E você? Eu tô bem, graças a Deus. Tô melhor, tá Mas tudo tá bem. bom. Gostoso estar aqui falando com você, Mari. Eu tava falando pras meninas, né? Cada vez que eu tenho notícias suas, eu sei de uma novidade diferente, assim. Tem Sim, se sempre vê que se assistir cada live é uma coisa. Sim, se a gente juntar, né, as conversas que eu já tive com você, nossa, é um. Eu vejo que é assim, né? Aquilo que eu falo do florescer, de cada vez mais a gente vai tendo um botãozinho que sai, outro botãozinho que sai, outro que sai, outro que sai. É bem a sua história mesmo, né? Então, eu acho que as meninas vão tirar muito proveito aqui da nossa conversa. Deixa eu primeiro, né, quero que você se apresente, que você diga quem é você, de onde você está falando, o que você faz atualmente. Bom, eu sou a Mariana, eu sou nutricionista. No começo eu era materno-infantil, agora eu virei pediátrica porque é só crianças, né? Sou de São Mogi os pititicos, Guaçu, né, são os Mari? Mari é das pititicos, minhas, gosta da criançada, só deixa das gestantes e crianças. atentantes para as colegas. É, eu sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, fica próximo de Campinas. E hoje eu atendo consultório, né? E também estou como RT de uma escolinha Uhum. aqui da cidade, na parte da cozinha, né? E auxiliando lá a alimentação das crianças. E faz 2 anos, né, que eu tô formada, foi bem ali no comecinho da pandemia. Mari Então, se formou no olho do furacão, né? esse modo online, assim, para muitas é novo, né? Mas eu já entrei no online, não teve nem como se acostumar com o presencial. Uhum. Sabe, Mari, eu lembro que as nutris que se formaram nessa mesma época que você, né? Porque você pegou seu CRN, deve ter dado o quê? Uns dois, no máximo, Um meses, e mês a e pandemia meio. começou, né? Uhum. É bem aquela fase que, assim, a gente tá, nossa, acabei de me formar, já é tudo muita novidade, né? Muita coisa para lidar. Então, meu Deus, como que vai ser? Onde que eu vou atender? Será que eu vou atrás de um emprego? O que será que eu vou fazer, né? Que são as coisas normais que passam, eu acho que pela cabeça da grande maioria. E aí, somado a isso, ainda teve o advento de vir, né? Poxa, uma pandemia. E eu quero, para as meninas te conhecerem um pouquinho mais, que você conte dessa sua jornada inicial ali na nutrição, né? Como é que você fez para começar a atuar? Quais foram esses desafios, né, que você encontrou? Ou se talvez ter ido para ter o online ali, ter sido a única opção direto, foi mais fácil? Não sei, conta para todo mundo para elas te conhecerem um pouquinho Eu mais. me formei em dezembro, né, de 2019, aí eu colei grau em fevereiro e a pandemia já veio logo em março. Mas aí em Uhum. dezembro, mais ou menos, eu já comecei atrás de salas para alugar, porque eu não estava
empregada, né? Então eu pedi demissão do emprego para terminar estágio e terminar a faculdade, TCC e tudo mais, aquela loucura. E comecei a ir atrás de sala, né? Então pesquisar onde que se tinha lugar para dividir sala, se tinha alguém sala por hora, como é que tava, né? Os valores, que eu não tinha nem noção de como é que era. E encontrei uma sala de uma fono, que ela já era minha conhecida de quando eu trabalhava em outro local. E ela falou que ela tinha disponibilidade de dividir uma sala, se eu não tinha esse interesse, que a sala estava prontinha, então eu ficava no período da manhã e ela tinha o período da tarde. A gente foi lá, né? Eu falei, ah, ok, a gente fez um contratinho ali. Sorte que era de 6 meses, então isso também é tudo conversado, né? Muito importante, porque logo depois já veio a pandemia. Então eu fui na cara e na coragem. Tinha um total de 0 pacientes. Comecei a divulgação nas redes sociais, né? Instagram e tudo mais. É, e fui fazendo essa divulgação, até que surgiu a primeira paciente, que inclusive era gestante, que na época eu atendia materno-infantil, né? Então eu comecei com as gestantes, então essa primeira paciente era gestante. Depois foi surgindo assim, um vai falando pro outro e daí vai surgindo, mas era coisa pequena. Então era assim, um paciente no dia, 2 pacientes na semana. Não tinha realmente ninguém, né? E nesse período, né, no começo, eu precisava pagar o aluguel, mas eu precisei pedir uma ajuda financeira aí, né? Porque não tinha como eu pagar o aluguel sozinha, mesmo que fosse uma sala dividida e tudo mais, ficava pesado. Então eu pedi ajuda lá para minha mãe, ela sempre me apoiou, e isso também eu sempre falo com a Carol, né? Não tenho vergonha de dizer, e não tenho vergonha também de aceitar a ajuda dela, porque ela investiu tudo nos meus estudos e até pouco tempo atrás, né? Então, eu agradeço muito porque a gente não pode ter essa vergonha de aceitar, né? Era o que a gente tinha pro momento. Mari, Então, você sabe que uma das coisas que me marcou, né, em você foi justamente essa conversa que a gente teve por direct ainda no Instagram, e você ainda nem era minha aluna, né, na época. Eu lembro que você estava falando comigo e eu me identifiquei muito numa questão. Você falou assim: "Ah, eu tô no momento que eu tô precisando, né? Aumentar o número de pacientes. Poxa, eu não sei bem o que, que eu faço aqui pra. Tô fazendo uma movimentação das minhas redes sociais, mas o que acontece? Eu tenho essa dependência financeira da minha mãe e ela me ajuda e eu sou muito grata a ela, né? Eu lembro justamente dessa parte de você ter falado, eu sou muito grata dela poder me ajudar, mas eu também quero poder, né? Enfim, andar com as minhas próprias pernas. E eu me vi muito, eu acho que eu te marquei por conta disso, porque eu me vi muito na minha história. Quando eu me formei, eu tava, tipo, eu fiz USP Ribeirão, então, eu era em Ribeirão Preto, os meus pais moravam ali em Valinhos, que é perto de Campinas, né? E aí eu voltei para morar com eles. Então, aquela sensação de tipo, né, morava sozinha, uma certa independência, ainda que os meus pais tenham bancado toda a minha estadia em Ribeirão Preto e tudo mais, aquela certa dependência meio que voltou. E aí, era isso que eu senti. Eu era muito grata por, enfim, poder, né, tá... Opa, o Mari caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Mas deixei contando pra vocês. Eu era muito grata por poder estar na casa dos meus pais, enfim, né, ter todas as condições ali boas para começar a me estabelecer profissionalmente. A minha mãe, inclusive, a gente tinha um carro, né? E a minha mãe me deixava com o carro, eu deixava minha mãe no emprego dela, aí eu ia, né, trabalhar com o carro dela, voltava, buscava ela. E tudo isso foi muito importante. Eu acho que os pais, eles, né, eles são pessoas que, enfim, na sua grande maioria, estão ali nos incentivando e nos ajudando para que a gente, de fato, possa conseguir dar esses primeiros passos na carreira. Mas a gente também quer, né? Poxa, independência. Estudei, enfim, já dei custo até agora para a família. E quero poder pagar as minhas contas, poder ter minha independência, poder ter minha casa. Eu acho que essa era uma das coisas que na conversa com a Mari, a primeira vez que ela me chamou muito a atenção. Deixa eu ver, Florzinha, quando você voltar aí, você me dá um alô. E ela caiu, gente. Mas dentro disso, o que eu acho que é importante, né? E aí eu vou adiantar aqui da história dela, porque eu conheço essa parte. A Mari, ela tinha essa ajuda da mãe ali, esse apoio e tudo mais.
No entanto, ela tinha aquela visão de eu quero poder também andar com as minhas próprias pernas. Então, se hoje, de repente, sabe, você tem uma dependência, seja de quem for, financeiramente falando principalmente, uma dependência com os pais, né, pai ou mãe, com o marido, enfim, primeiro, que bom que existe alguém te apoiando nesse caminho, né? Que bom que existe alguém que de alguma maneira ali te ajude nessa questão da sustentação das necessidades básicas que a gente tem. E ao mesmo tempo, eu quero te dizer que isso não é, né? A sua história desse momento não é necessariamente a sua história para sempre. Então, você pode mudar, coisas podem acontecer no caminho. Oi, oi, Florzinha. Tava contando para as meninas que dessa questão, né, de ter esse apoio familiar. Ixi, será que ela aceitei ela de volta, mas como chama? Eu não te escuto, Flor. Deixa eu ver se Eu tô agora te vai. vendo. Tenta falar comigo, você tá me vendo? Agora você voltou. Então, tava falando para as meninas de, Tô. né, que legal a Aham. gente poder ter esse apoio familiar. E ao mesmo tempo, que legal também a gente ter fome de mudança, né? A gente querer fazer diferente, que foi exatamente isso que eu vi em você lá. Cá, poxa, ó, eu quero, na verdade, daqui a algum tempo não depender mais financeiramente. Eu quero, né, poder, entre aspas, liberar a minha mãe disso, liberar a minha família disso. E aí, continue contando então. Estava nessa fase, né, ali de começo de atendimento, que foi mais ou menos quando você me conheceu também. Quer dizer, não sei se foi quando você me conheceu, mas foi quando você se tornou aluna, pelo menos. Sim, sim. Daí depois veio a pandemia, né? Aí sorte que liberaram os atendimentos de forma online. No começo as Uhum. pessoas foi um pouquinho mais resistente, né? Os pacientes, por parte dos pacientes, de querer uma coisa online. Mas foi indo aos poucos. E também deu para eu trabalhar bastante aqui no Instagram, divulgação, e em busca, né, de parcerias. Deu para ter um Uhum. tempinho aí para planejar alguma coisa. E aí, em agosto, pôde voltar atender presencialmente, né? Oficialmente 100% presencial. Então, eu mudei de sala, né? Como o contrato era de 6 meses, eu mudei de sala porque a fono também saiu de lá e não ia dar para Uhum. bancar uma sala inteira. Então, eu recebi a proposta de ir para um outro lugar, numa escolinha de natação, onde tinha várias crianças, né? Eu falei, poxa, acho que é uma ideia legal e tudo mais. Daí eu fui para lá, mas não foi uma ideia legal. Quer dizer, foi uma ideia legal porque adquiri muita experiência, foi onde começou realmente a surgir vários pacientes e tudo mais, mas não era Uhum. aquele local que realmente tinha cara de clínica, clínica com outros profissionais, clínica de saúde, nada disso. Uhum. Então, falei, não, agora acho que eu preciso procurar um local um pouco maior, com mais estrutura, onde eu também, junto com isso, posso aumentar o valor da consulta, né? Porque eu vou dar Uhum. mais comodidade, mais qualidade para o meu paciente, então eu posso aumentar o valor da consulta por conta disso. E é onde eu tô Uhum. lá até hoje, né? Na mesma Uhum. clínica, já vai fazer um ano agora em fevereiro que eu tô lá. E acho importante frisar também, Carol, que nas outras lives, né, eu acabei nem comentando, mas no final, né, de 2019, no começo de 2020, eu Uhum. cuidava do meu primo. Então, eu não comecei assim, larguei tudo e comecei. Não, eu esperei ter uma estabilidade para poder sair de um e continuar no outro. Então, eu fiquei por quase Uhum. 3 anos, né, com ele, dia sim, dia não, sábado, domingo, feriado, dia sim, dia não. E durante a semana, eu atendia semanas, tinha semana que era 3 vezes, tinha semana que era 2 vezes na semana. E assim eu fui Uhum. crescendo, até perceber que eu precisava de mais horários vagos para atender os pacientes. E junto com isso veio o RT da escola, né? Então eu já Uhum. perdia um dia de atendimento. Foi quando eu comecei a ver, né, ali que eu tava, já não era mais ficar com ele. E aí no começo desse ano eu pedi para sair de lá, né? E Uhum. fiquei com o consultório e com a escola. Então, às vezes a gente também precisa
meio que se matar de trabalhar, vamos dizer assim, né? A gente trabalha, 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 trabalha. E aí, daqui a pouco, tudo se acalma e a gente consegue ir para novos caminhos, né? A gente tem que escolher qual Uhum, caminho que a gente quer seguir. uhum. Então, hoje em dia eu fiquei só com o consultório e com a escola. Consegui fazer isso. Quero até da última live, né, que a gente conversou, eu te contei, né, por direct, a gente tava conversando, e daí eu comentei com você que isso era um caso ainda que eu estava pensando, e agora deu Uhum. certo. E sabe que isso, Mari, às vezes é a realidade de muitas nutris. Não necessariamente fora da nutrição, né? Pode acontecer de ter alguma nutri que se divide entre alguma coisa da nutrição, enfim, e outra fora, igual você. Atendo, trabalho como nutri e também tenho, né, um outro trabalho extra. Cuido aqui, a Mari cuida do primo dela, ela recebia por isso e tudo mais. Existem nutris, tipo eu. No começo eu me dividia entre a UAN e entre a parte das crianças. E isso pra mim era ok. Eu acho que eu tava nessa fase, né, de, enfim, poxa, quero trabalhar, quero poder, né, me sustentar, ganhar o dinheiro. E as coisas foram acontecendo. E aí eu sempre tinha visto o que, que era a minha prioridade. Então eu fui deixando aquilo que não era prioridade, né? E ficando com aquilo que mais preenche meu coração, que eu queria fazer de fato. E eu acho que existem casos e casos, por isso que eu gosto tanto das histórias, né? Assim, tipo, igual você, que, enfim, vai vindo nesse processo de mudança. Tem gente que já é mais, ah, não, eu vou direto, arriscar tudo e, né, fazer de uma vez. E não tem caminho certo ou errado, tem, na verdade, a história de cada uma e a gente vai aprendendo com cada uma, né? Florzinha, agora eu queria que você. Tem uma coisa nessa sua história aí do consultório que eu acho muito legal. Eu lembro que chegou uma fase que eu falei, Mari, e aí, né? Aumentar o preço da consulta? Será que não tá na hora? Eu sempre dou umas cutucadas nas alunas que mais conversam comigo. Alguém já levou essa cutucada, né? Ai, vamos aumentar o preço de consulta, quanto tá com a sua consulta? E aí teve uma coisa que você me falou, que você até comentou aqui mais ou menos agora, eu quero que você fale mais sobre isso, que eu acho um marco importante, que eu falo assim, tá, eu não me sinto confortável nesse momento ainda de aumentar o preço da consulta por conta do espaço que eu atendo, né? Que era quando você estava ali na clínica de natação. Tipo, lá é quente e tudo mais, eu não sinto ainda esse conforto. E aí você falou que quando você mudou de espaço, né, teve esse aumento. Fala um pouco dessa questão sobre entrega para o paciente, né? A experiência de local de atendimento, de você proporcionar isso e como que foi ganhar essa segurança para aumentar o preço da sua consulta, mesmo ali, né, bem ou mal atendendo, fazia um ano que você estava nesses atendimentos, você estava construindo isso. Porque eu vejo que muitas nutris, inclusive, às vezes passam 3, 4, 5 anos sem aumentar o preço de consulta. E, gente, a gente tem reajuste anual, né? Tipo, a despesa que você fazia ano passado, você não faz mais pelo mesmo preço. Então, fala um pouco disso. Como que foi esse seu processo aí quando você fez esse aumento do preço da tua consulta? Então, lá na clínica, né, de natação, na escola de natação, não tinha ar-condicionado na sala, né? Então, eu queria colocar um ar-condicionado lá, porque era verão, daí a criança saía de lá pingando, ou eu tinha uma consulta só com os pais e também os pais já saíam de lá pingando. Não era legal, eu ficava desconfortável, imagina eles, né? Eles não falavam nada, mas provavelmente também se sentiam desconfortáveis. Quando eu fui procurar uma outra sala, um outro local, eu ponderei, né? Eu fui procurar um espaço que tinha cara de clínica e que tinha ar-condicionado para trazer mais conforto para o paciente. Porque, e também para mim, né? Porque a gente também merece ter esse conforto, ter o nosso cantinho, né? Tem que ser um cantinho gostoso para a gente poder ficar também. Então, eu fui procurar isso. Assim, o valor do aluguel, claro, era mais alto do que eu pagava, então tudo isso a gente tem que colocar na balança, né? O valor do Uhum. aluguel, se o local tinha escada, mas tem um elevador, então também já fica mais fácil para subir com crianças pequenas. Na recepção, né? Tem um local para os pais ficarem, tem café, tem água, então tudo isso a gente tem um conforto ali, né? A mais para aumentar o valor da consulta. Na minha sala também eu fiz os móveis, então também tem tudo isso, deixar bonitinho, arrumado, né? Uhum. E E ficou deixar muito fofa a equilibrado, sua eu acho. sala. Sim, e deixar acho que o valor equilibrado com o que a gente entrega, né? Porque se a gente acaba cobrando um valor muito alto, mas a sala
só tem você lá sentado, assim, não tem nada. Ou você cobra um valor muito baixo porque você quer começar e ter muitos pacientes, e aí você gasta uma super estrutura e não cobra o devido valor. E também o público, né, que a gente atinge. Então, hoje, o público que eu atendo hoje, né, os pais que vêm me procurar, é muito diferente dos pais que vinham me procurar lá no começo, que o valor da consulta era um pouco mais baixo. Então, também muda isso. Então, a gente vai crescendo conforme a demanda dos pais também, né? Até eu comentei já com você isso, que hoje em dia o meu público principal são crianças de escolas particulares, escolas particulares boas. Então, a gente precisa também deixar bem estruturado, né? É claro que não precisa ser aquela sala super planejada, mas tem que ter uns toquinhos para deixar aquele ambiente mais agradável, né? Então, um cafezinho, experiências diferentes do que os pais já encontraram em outros profissionais. Sim, sim. Sabe que eu acho isso muito legal? Teve uma live que eu fiz semana passada e eu falei dessa questão de experiência para agregar valor à consulta, né? Preço, valor, sendo diferente, como que você vai agregando valor. E esse tipo de experiência é uma das coisas que agrega valor. E eu gosto, né, dessa sua história, porque eu sempre lembro de você falar assim, as crianças saíam suadas do atendimento, tipo, não tinha coragem ali ainda que eu soubesse que eu podia, pelo meu tipo de atendimento, cobrar mais, né, pela qualidade do atendimento e tudo mais, tinha algo que me deixava desconfortável. E eu acho que também, enquanto a gente cobra, passa por essa linha do nosso conforto. Poxa, agora eu sinto, né, que eu estou dando e recebendo de maneira equilibrada. Nunca, quando a gente está fazendo isso de maneira desequilibrada, tem alguma coisa que não tá legal. Então, eu gosto da tua história nesse sentido. Florzinha, e me conta, como que foi a experiência de trabalhar com coaching, né? Você trabalha com crianças, eu sei que atende introdução alimentar, atende crianças maiorzinhas. Conta um pouco como que é a tua experiência de trabalhar com coaching, seja com as crianças, seja com os pais. Enfim, o que que você tem para dividir sobre isso? Sim, então, tem os dois lados, né? Tem o lado dos pais e o lado das crianças. Então, ele ajudou das duas formas, a entender melhor os pais e ajudá-los, e também a criança. E no começo, antes, né, de todos os cursos e tudo mais, era aquela consulta, anamnese, peso, altura, cardápio. Anamnese, peso, altura, cardápio. E eu nunca acreditei nesse tipo de nutrição, vamos dizer assim, né? Que você vai lá, passa um cardápio e acabou. E aí chega em casa, às vezes nem consegue colocar em prática. Então eu sabia que não era bem assim, mas ainda não tinha encontrado aonde que estava esse segredo, né? Aonde estava guardado esse tesouro aí. E daí eu encontrei. Então, com o coach, né, a gente consegue ter um começo, meio e fim, vamos dizer assim, do atendimento. Então, você já vai mais certo do que você vai trabalhar com a criança, com a família. Você já sabe o que te espera lá, né? Então, já desde aquele questionário pré-consulta, na verdade, desde quando a mãe já te manda uma mensagem, né? Que você precisa saber o que ela. Por que ela tá te procurando, o que ela quer com a consulta. Depois já vem com o questionário pré-consulta, onde você já chega na consulta um pouco mais tranquila, porque você já sabe ali mais ou menos o que você vai encontrar, já consegue separar a ferramenta correta. E depois, na hora, você aplica a ferramenta, seja com os pais, ou seja com a criança, aí depende da idade, né? Se essa criança já consegue responder direitinho. E a criança também participa, então não fica aquela coisa assim, a mãe fala, o pai fala, a nutricionista fala, a mãe fala, a nutricionista fala, e a criança fica ali de lado, igual quando vai no doutor, assim, que é consulta de rotina, que a criança não consegue responder, a mãe responde e a criança não participa. Ela não auxilia, né, ali na consulta, sendo que a consulta é dela, né? É a criança que tá passando por consulta. E a criança também fica muito mais motivada a fazer, porque daí você vai aos pouquinhos, meta por meta, até atingir o objetivo. São encontros que eu coloco, né, semanais ou quinzenais, e daí também não perde aquele fio, né, da evolução da criança. E com os pais também, porque a maioria vem com receio de que come pouco, porque come muito, porque tem várias crenças, né, ou limitações. Então a gente também consegue trabalhar com os pais em cima disso, deixar eles mais tranquilos. E
tem todas as ferramentas que a gente consegue montar, né? Ao longo disso, fazendo um plano, né? Com as crianças, trazendo novas ferramentas. Então, tem toda a estrutura, né? Tudo... Não tem como você chegar lá sem saber nada. Uhum. Você sabe que você fala uma coisa que eu acho que é a inquietude de muitas de nós em algum momento. Poxa, eu fazia anamnese, peso, altura, plano alimentar. Aí anamnese, peso, altura, plano alimentar. Aí eu falo, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Cadê? O que que falta? O que que é isso que falta? E eu acho que quando a gente encontra essa posição de fazer esse acompanhamento com a família, conseguir, né, colocar em estrutura de metas, igual você falou, traz os objetivos. Na aula 1 do workshop do Descomplicando Atendimento Infantil, eu falo disso das metas, né? Pegar as metas, levantar ali os problemas que estão existindo para aquilo ser colocado em prática, arruma soluções, faz motivação, vai definindo as ações. Eu acho que a partir daí as coisas começam a acontecer um pouco mais, né? As coisas começam a, de fato, eu sinto assim que é movimentação. Eles começam a colocar em prática, vai dando certo, volta e coloca mais um pouco em prática, volta. E isso do espaçamento de consulta que você traz, eu também acho que é uma coisa importante para quem está ouvindo a gente. Às vezes o pessoal, né, retorno, quando você quiser voltar, ou sei lá, daqui um mês, né? Às vezes ter retornos um pouco menores, o paciente mais constantemente com você, ajuda ali na evolução daquela família como um todo. Eu vejo que isso faz com que, né, aquela parte do a Nutri começar a ser reconhecida passe a acontecer. Porque naturalmente uma coisa vai puxando a outra. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, e você falou assim, cara, eu sinto que agora as pessoas estão me conhecendo mais, né? Eu sinto que agora, poxa, ó, a Mari é a Nutri das crianças, né? Não é nem mais a Nutri materna infantil, é a Nutri pediátrica. Ela não se intitula como Nutri das crianças, é Nutri pediátrica. Então, as mães vão conhecendo também. Eu queria que você contasse um pouco de como foi isso, né? Eu sei que você teve uma abordagem inicial em alguns grupos de Facebook da cidade, né? Participação, foi fazendo as parcerias. Como que foi isso de ir criando as parcerias e criando as divulgações, fazer um bom atendimento e a partir daí começar, né, chegar nessa posição das pessoas. Poxa, a Mari atende crianças, ainda Mari. Sim. Conta isso. Inclusive, eu fui fazer o óculos esses meses atrás, aí eu cheguei lá, né, tava conversando com a moça e tudo mais, aí ela falou assim, eu te conheço, você não é aquela nutricionista? Aí eu falei, que famosa, né? Então, no começo, tem um grupo aqui no Facebook de mães, né, da minha cidade, e que eu conheço a moderadora desse grupo e tudo mais, e tem muitas mães. Hoje a gente já passou de 10 mil mães na comunidade do Facebook. E é uma página de maternidade, então troca experiências, conselhos, sugestões, as mães também colocam depoimentos e tudo mais. E como eu conhecia ela e tal, eu falei assim, eu vou lá sugerir uma parceria, né? O que a gente pode fazer e tudo mais. E então eu entrei nesse grupo, ela falou assim, você pode ficar à vontade para responder as dúvidas das mães. Se surgir assim, meu filho não come, ou alguma dúvida relacionada à alimentação. Se você quiser, né, você pode responder lá. E daí eu fui. No começo eu entrava todo dia no grupo e ficava procurando perguntas. Se tinha alguma coisa relacionada à alimentação, para eu curtir e comentar e divulgando o trabalho, né? E deixava lá, ela deixou assim à disposição. Se você quiser, você pode escrever, esse daqui é meu contato, pode me chamar no privado e tudo mais, não tem problema nenhum. E fui atrás de outros profissionais, né? Então eu já tinha a fono que eu dividia a sala, então ela também tinha pacientes crianças, que ela atendia crianças. E peguei cartãozinho, né? E passei em todas as clínicas que tinha na rua, assim, e fui entregando. Fui entregando e depois eu fui encontrando parceiros que conversavam a mesma língua que eu, né? Então, fono, TO, psico, profissionais que tinham a mesma linha de pensamento e que a gente começou a trocar pacientes mesmo. Eu indicava para elas, me indicavam, pediatra, e o grupo também lá no Facebook foi crescendo. Então, hoje a gente tem uma parceria muito legal de indicação, né, desses outros profissionais.
desse clube das mães, né, no Facebook. E aqui no Instagram eu falo que hoje, depois de muito trabalhar, muitos posts, muita divulgação, muita coisa, hoje sim eu posso te falar que tá sendo de parcerias, assim, de boca a boca, de indicação, de mães, né? Agora, principalmente uma mãe indicando a outra. Fui em escola, levei cartão, levei apresentação. Teve umas que nem quiseram, né? Nada, mas eu mandava mensagem no WhatsApp mesmo assim. Então eu coloquei a cara de pau e fui, né? E daí é bem legal nesse grupo do Facebook. Agora eu já sou uma referência, vamos dizer assim, porque as mães, mesmo aquelas que não passaram em consulta, elas me marcam. Corre aqui, Mariana, responde aqui, e que não sei o que lá. Então eu já vou lá e respondo. Elas já indicam, curtem meus comentários. Então, às vezes, eu nem comentei nada assim relevante, né? Mas para elas já fizeram uma grande diferença e tem tipo, muitas curtidas no meu comentário. Então eu já virei aquela referência mesmo, né? Na cidade e na página. Nossa, Mari, você sabe que eu lembro, a gente estava na turma da Mari, especificamente, teve um bônus que foi ao vivo, né? Que foi das redes sociais. E eu lembro de você falar do grupo do Facebook, e na época, assim, eu acho que a gente estava, que era umas 60 alunas, mais ou menos, na sua turma, e ninguém, né, fazia estratégia de usar o Facebook. A gente estava naquela época que era assim, como se o Facebook tivesse morrido. E eu lembro que eu falei, né, eu acho que é uma estratégia para algumas pessoas. E aí você falou, eu tenho um grupo de Facebook, lá, igual você explicou aqui agora. E eu acho isso tão legal, porque às vezes a gente vai só por um caminho, né? Então, só vou fazer postagem nas redes sociais. Que dá certo, mas existe um tempo de construção para isso. Do mesmo jeito que parcerias tem tempo de construção, sua presença no grupo tem tempo de construção. Mas eu vejo que você fez uma pulverização dessa divulgação, né? Parceiros, o grupo do Face e a sua rede social. Então, eu acredito, gente, que quanto mais, né, a gente vai aumentando o leque de pessoas que saibam sobre a gente, mais pessoas, naturalmente, em algum momento vão vir até a gente. E aí, se eu faço um atendimento, que é um atendimento acolhedor, que é um atendimento estratégico, de autoadesão, fidelização, o boca a boca, ele começa a acontecer um pouco mais lá na frente, né? Normal. Então, as pessoas começam a gostar. E aí, é igual você fala, agora eu digo, agora tem essa indicação boca a boca. Agora, as pessoas já começam a me reconhecer, inclusive. Sim, 400 posts depois, tá? 2 anos de Instagram. De trabalho, né? Eu vejo também a sua rede social mudou bastante, né? Hoje eu vejo uma rede social muito mais madura, assim. Não sei se madura é a palavra, mas ela tem mais sua carinha também, sabe? Então, eu acredito que pra gente chegar nesse momento de falar assim, poxa, agora eu me reconheço aqui, né? Agora isso daqui me gera paciência e tudo mais. A gente precisa experimentar. É isso, tipo, como você chegou nisso agora? Tipo, qual é a técnica? Poxa, 400 posts, sabe? Eu fui entendendo, né, aos poucos o que era legal pra mim, o que não era, o que meu público gosta, o que não gosta. E naturalmente, as coisas vão pouco a pouco crescendo, pouco a pouco melhorando. Então, às vezes a gente fica muito atrás daquele hack, né? E a gente esquece do trabalho diário. É aquela famosa frase que eu falo: a gente subestima o que pode fazer em um ano e superestima o que pode fazer em um mês. Então, às vezes, é focar num trabalho de longo prazo, todos os dias, com dedicação. E aí parece que, né, você chegar numa loja assim, você reconhecer, você é aquela nutri que trabalha com as crianças, parece que aconteceu do dia para noite, mas não, foi uma construção, com certeza, de trabalho diário, né? Sim, sim. E esse grupo de mães, né, no Facebook é da minha cidade, então eu acabo atingindo as crianças, né, daqui mesmo para atendimentos presenciais e tudo mais. Mas o Instagram também me deu muita oportunidade de fazer os atendimentos online. Então já atendi Inglaterra, já atendi Espanha, já atendi Itália, já atendi Canadá, e aqui também nas cidades da Minas Gerais, Sul, Nordeste, também tive pacientes. Então o Instagram também trouxe essa oportunidade. Que legal. Flor, você sabe que a gente está no processo de tradução das ferramentas para inglês e para espanhol? Ó, em breve
vocês aí que atendem a clientela internacional, se quiser trabalhar com elas em inglês ou espanhol, em breve vai estar disponibilizado para todo mundo. A gente está nesse processo com 2 alunas, uma, né, para fazer as de inglês e outras para as de espanhol. Elas já até estão usando, já tá bem legal. Florzinha, tem uma outra coisa que eu quero te perguntar, que eu gosto da tua história também. Que vamos ver se você vai me responder a mesma coisa, ou às vezes já teve até uma mudança, né? Conte para mim, pessoalmente, né? Como que foi? Você começou a aplicar o coaching e tudo mais, pouco a pouco, sua renda com o consultório foi aumentando até chegar no ponto de você estar se desvinculando desse outro emprego, né? Ficou agora só com a parte de nutrição. O que que isso representou para Mari Pessoa? O que que isso trouxe para você? Conta pra gente. Então, Carol, quando eu saí, né, desse segundo emprego, que antes era meu primeiro emprego, né, e daí a nutrição ficou ali em segundo plano e agora ela é o primeiro plano, me deu realmente muito medo, porque tinha ali um valor fixo, né, e então a gente não sabia o que poderia acontecer ou não. E daí, com o coaching e tudo mais, e aprendendo a fazer os planos, né, nutricionais, as terapias, né, que eu chamo de a terapia nutricional, que às vezes eu faço também com as crianças pequenininhas e tudo mais, foi dando essa estabilidade de saber quanto que eu ia faturar no mês. E com isso eu fui ficando mais tranquila, mas a gente se sente assim uma adulta responsável, né? Eu até brinco que antes a gente era pequenininha, né? Igual uma criança, assim, pequenininha. E aí, aos poucos, a gente vai crescendo e vai tendo essa independência financeira, vai conseguindo pagar as próprias contas e vai ficando grande, né? Então, vai crescendo, vai ficando uma adulta responsável. E isso daí, para mim, também não tem preço. E outra coisa que eu até tinha falado, né, da outra vez, vai fazer 1 ano agora, Carol, que eu tinha falado que eu queria muito viajar. Eu queria muito viajar e pagar sozinha a viagem. E eu trabalhei bastante para isso. Então agora vai fazer 1 ano já que eu fui viajar e paguei, né, tipo, financeiramente, eu que paguei a viagem e tudo mais. Claro, as outras pessoas que foram comigo pagaram a parte delas, mas eu paguei a minha parte. E foi sensacional. E agora, no final do ano, em dezembro, né, eu fui viajar de novo. E também foi super legal. Então, eu acho que a gente precisa, claro, ser reconhecida, né, na cidade, fazer o nosso trabalho e tudo mais. Mas a gente também quer ter esse retorno pra gente ficar feliz, né? Então, a gente poder sair e ir num barzinho, a gente poder fazer uma viagem, a gente poder comprar uma roupa que a gente quer, e fazer uma unha, e fazer coisas simples, né? E que pra Fazer gente coloração, vale né? Eu sei ouro. que você fez. A Mari tem a mesma paleta que a minha. Sim! Até achei que você fosse vir de roxo. De rosa. Não vi nem de roxo, nem de rosa, poxa. Gente, pra quem não sabe, né? Aquele momento menininhas, momento Luluzinha. Eu fiz uma consultoria de imagem no ano passado, e aí eu lembro que eu mostrei nos stories, nossa, minha paleta é de cor, né? E aí que, para quem não sabe, existem cores que favorecem, né? E aí a gente que aparece muito no vídeo, foi um investimento que eu fiz por conta disso. E eu descobri que a minha paleta era cheia de rosa, e gente, eu não tinha roupa rosa. Tipo, eu não uso roupa rosa. Aí a Mari me chamou e falou, nossa, essa paleta é cheia de rosa, né? Igual a minha. A mesma. E aí, por que eu tô falando isso? Às vezes são coisas que a gente vai colocando como, sei lá, né? Isso é fútil, assim, né? De certa maneira, é indispensável. Não preciso de saber qual é a minha paleta de cor para eu viver, né? Não preciso. Uhum. Mas eu acho que o ser bem remunerada entra num espaço onde eu não tenho dinheiro só para viver, né? Não é só para pagar as minhas contas básicas, tipo, sei lá, luz, água, aluguel, comida, não é só para isso. Mas é também para poder fazer coisas que preenchem meu coração, tipo, igual você falou, viajei, né? Pude viajar. Na verdade, fiz 2 viagens, né? Pude fazer essas 2 viagens, paguei com meu dinheiro, vou no barzinho que eu gosto. Poxa, fiz a coloração pessoal, posso comprar uma roupa que eu gosto. Porque isso faz parte do viver também, né? O trabalho, ele vai trazer pra gente em troca
sim, muita satisfação. Eu não tenho dúvidas que todas as minhas alunas que trabalham com crianças amam, né? Esse trabalho, tipo, é aquele tipo de coisa que se eu ganhasse na Mega, ainda assim, eu ia arrumar alguma coisa para fazer com as crianças, né? Talvez nem cobrando, mas em algum momento eu ia estar trabalhando com as crianças. Só que quando a gente também olha o trabalho pela esfera trabalho, por que a gente trabalha? Poxa, para ganhar remuneração e para a gente poder viver a vida. Todo mundo faz isso em qualquer área que seja. Poxa vida, eu posso viver minha vida de uma maneira mais gostosa a partir do meu trabalho? Meu trabalho pode ser uma parte boa e o que ele me traz também para a vida pode ser bom. Então, por que não, né? Eu vejo que esse seu crescimento, pouco a pouco, mês após mês, traz isso. Aliás, eu sinto você cada vez mais leve, inclusive, com relação a isso, né? Que você fala assim, poxa, eu me sinto agora uma adulta. É isso que eu me Sim. sinto, tipo, né? E é a primeira vez que eu te escuto falar isso, né? Tipo, eu me sinto uma adulta aqui. E que bom, porque isso significa que você está ocupando o seu espaço é o melhor espaço que você pode estar, né? Estou trabalhando com o que eu gosto e vivendo a partir daquilo. Sim, isso mesmo. E a gente não pode ter esse medo, né, de ganhar um salário, né, trabalhar para conquistar um salário, e não pensar que precisa trabalhar no final de semana, então chegar sábado e domingo e conseguir descansar tranquila, porque foi durante a semana, deu para fazer tudo tranquilamente, conseguir sair, conseguir passear. Então eu falo que não tem preço que pague. Aí você falou de se ganhasse na Mega Sena, né? A primeira coisa que eu ia fazer era montar uma clínica. Então eu ia continuar trabalhando. Ai, o que eu vou fazer? Vou investir no meu trabalho. Sim, exatamente. E isso é muito bom, né? Porque, poxa, eu falo que eu gosto de trazer o tema dinheiro, porque eu acho que de alguma maneira nossa profissão, em algum momento foi ensinada, não só a nossa, profissões da área da saúde, né? Em algum momento a gente é ensinado que o dinheiro é uma coisa meio errada, que a gente só trabalha porque, né, vamos ajudar as pessoas. E ok, eu escolhi, dentre as várias profissões, a que ajuda as pessoas, porque eu gosto disso. Dentro do que eu podia escolher na nutrição, eu escolhi as crianças porque eu gosto disso. Mas calma, o que eu ganho a partir do meu serviço também é importante, né? E tanto que, gente, eu sinto que a partir do momento que a gente assume isso, poxa, tá tudo bem eu ganhar bem, tá tudo bem, né? Eu tenho um valor que vem ali do meu serviço e eu entrego melhor. Eu, inclusive, poderia até cobrar mais se eu quisesse, porque meu serviço é muito bom. A gente começa a fazer essa bola girar, sabe? Então, não sintam esse peso, assim. Eu converso com algumas às vezes no direct, e eu sinto esse peso de, ai, será que eu vou cobrar e a mãe vai achar caro e ela não vai poder fazer? Não, gente, é o trabalho de vocês, né? Então, Florzinha, pra gente encerrando, eu queria que você, né, deixasse para as meninas uma mensagem assim de motivação para 2022, para quem de repente está nesse processo ainda, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Que você possa deixar um recado aí para as florzinhas que estão assistindo a gente. Carol, hoje eu entendo que todo o processo que eu passei, né, de ser devagar, de crescer aos poucos, e ter essa paciência foi o que fez total diferença para eu chegar aqui onde eu tô hoje. Porque se eu tivesse metido os pés pelas mãos, né? Eu vou ficar só no atendimento e vou sair, sendo que ainda não estava na hora, né? Às vezes a gente quer, mas ainda não está preparado. Então, se você não está preparado, vai ali equilibrando os pratinhos, né? Continua, vai no atendimento ali, vai fazer o curso, já vai usando as ferramentas, e daí quando se sentir 100% preparada, sai do outro emprego e fica 100% com o consultório. Mas o processo é aos poucos mesmo, não tem como a gente querer fazer 50 anos em 5, né? Então tem que ser aos poucos mesmo. Não queira comparar também tudo o que eu já conquistei e comparar com você aí, né, do outro lado, por exemplo, que já está há muito mais tempo na nutrição infantil, e também uma outra pessoa que está começando agora não pode se comparar comigo, que já estou aí quase 3 anos, né, 2 anos e pouco, ralando nos atendimentos. Então, não se comparar, focar, né, no que você quer e vai dar tudo certo. Tem que ir aos pouquinhos. Ah, maravilhosa, Mari. É bem aquela frase aí que eu falo, né?
é 1% melhor que ontem, 1% pior que amanhã, mas é comparada com você mesmo, porque você começa a comparar com qualquer outra pessoa, gente, dá ruim, dá ruim, né? Sim. Olhe pro ano de vocês e pensa, será que eu estou evoluindo, né? Tô investindo na minha profissão, em mim, na minha carreira, nos meus estudos, meu atendimento está melhorando, o número de pacientes está crescendo, estou trazendo novidades, estou trabalhando a minha divulgação, as minhas parcerias, é sempre uma comparação com você. E eu espero que 2022 seja um ano de muitos outros nutricionistas florescendo, que você continue também crescendo cada vez mais. Quero logo conhecer essa clínica nova, que você está relativamente perto de mim. Eu falo que às vezes eu acabo indo conhecer as clínicas lá das Nutrilonge, tipo a da Luana lá em Macapá. E quem tá aqui pertinho não vejo. Mas a gente vai combinar esse ano, de 2022 não passa. Combinado. Muito obrigada pelo convite. Ah, que isso. Espero ter Obrigada por ter ajudado mais uma aceitado. vez. Foi muito bom, tenho certeza que as meninas adoraram, tiraram vários insights. Lembrando todo mundo, gente, a aula 2 do workshop está no ar. Aproveita, confere a aula 1 e a aula 2. Sexta-feira sai a aula 3. E eu espero vocês à noite para mais uma entrevista aqui com a Nutri. Mari, beijinhos em você, querida. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.